Muito bom dia a todos. Vamos então aqui iniciar uma pequena conversa, não lhe chamo debate, apesar desta ser a Casa da Democracia, aqui não se debate, também se conversa, sobre o que acabámos de ouvir. Eu confesso que fiquei aqui um bocadinho dividida se devia sentar-me à mesa ou acabar de escrever uma notícia para o site do Expresso Online sobre o que tinha acabado de ouvir o diretor executivo do SNS anunciar aqui. É de facto muito tentador e acho que consegui. Portanto, é provável que estas medidas estejam, entretanto, a ser divulgadas e, de facto, as farmácias na jornada da saúde das pessoas. Aquilo que nós ouvimos aqui, não só na apresentação do Livro Branco da Saúde, mas também na estratégia que o professor Fernando Araújo nos revelou aqui, de alguma maneira, para o próximo ano, é uma grande transformação naquilo que nós conhecemos hoje, a tornar-se todas essas medidas uma realidade e que, de alguma forma, sugere e impele uma alteração ideológica em alguns dos entraves que ainda hoje se verificam e que têm dificultado algumas destas medidas, que eu penso que para a população portuguesa farão sentido, porque se lhes for perguntado se faz sentido aquilo que aqui foi dito, este tipo de serviços e esta aproximação, esta comodidade, acredito que a esmagadora maioria dos portugueses dirá que sim, e a prova está na adesão que a vacinação sazonal teve nas farmácias. Aliás, muitas das pessoas com quem eu falo hoje, quando pensam na vacina da gripe, por exemplo, porque por alguma razão ainda não a tomaram, já não têm em mente ir ao centro de saúde, têm sim, vou ligar à farmácia. E, portanto, num curto espaço de tempo, foi possível fazer esta transformação e acho que aqui, nesta que é a Casa da Democracia, podemos debater e pensar como será então possível levar uma saúde mais próxima aos portugueses e, neste caso, e é por isso que estamos aqui, qual deverá ser o papel das farmácias nesse movimento, como chamou a Associação Nacional das Farmácias nessa jornada. Passo então a palavra aos ilustres deputados que estão comigo sentados nesta mesa e começando a dar a palavra às senhoras. Começo pela deputada Marta Trindade. Esta alteração no papel das farmácias, torná-la, como disse o Ministro da Saúde recentemente, o braço longo do Serviço Nacional de Saúde, ou, como ouvimos aqui hoje dizer o professor Fernando Araújo, a maior rede de proximidade do Serviço Nacional de Saúde, é uma alteração desejável? Muito bom dia a todos. Fazer só uma pequena correção. O meu nome é Marta Trindade, estou aqui em representação do deputado Pedro Frazão, que é o deputado coordenador do Grupo Parlamentar na Comissão de Saúde. Também faço assessoria ao deputado nessa comissão. E é esse papel o meu aqui hoje, e não como deputada, mas sim como assessora da Comissão de Saúde e do deputado que, de facto, coordena a Comissão de Saúde do Chega aqui na Assembleia da República. Relativamente à pergunta que me fez, e tendo em conta os tempos difíceis que o SNS vive atualmente e que está aos olhos de toda a gente, aliás, as notícias comprovam diariamente o que é que está a acontecer, tornar as farmácias e dotá-las de serviços que possam, de alguma forma, aliviar a pressão que atualmente existe sobre quer médicos de família, quer outros especialistas, é sempre algo desejável do nosso campo, do nosso ponto de vista. Aliás, entendemos que as farmácias comunitárias devem ser apoiadas, sobretudo aquelas que se situam em territórios de baixa densidade, e nós tivemos a oportunidade de, por diversas vezes, reunir aqui com a Associação, e foi, de facto, um tema que nos preocupou e que nos conduziu a desenvolver propostas de alteração ao Orçamento de Estado, precisamente para permitir que mais farmácias encerrem por falta de viabilidade financeira, e isso, se estamos a disponibilizar, se estamos a permitir que as farmácias possam oferecer outro tipo de serviços à população, ao mesmo tempo estaremos a viabilizar a sua sustentabilidade
e a fortificar a rede capilar de todo o território, sobretudo que chega sobretudo àquelas pessoas que mais necessitam, que são mais idosos, com poucas condições de mobilidade e transporte, que vivem de forma mais isolada, sem acesso a outros serviços, nomeadamente complementares de diagnóstico. Portanto, abrir o leque de opções e de serviços disponíveis que as farmácias têm ou possam oferecer é sempre desejável da nossa parte. Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, o facto de nós termos o Serviço Nacional de Saúde a delegar mais competências, neste caso na rede de farmácias, serviços que à partida deveriam ser assegurados por aquilo que é a rede pública de cuidados, significa que há uma maior preocupação com a necessidade de satisfazer o utente ou uma demissão do papel do Serviço Nacional de Saúde? Muito obrigada. Permitam-me que eu cumprimente a doutora Ema Paulino e por esta magnífica apresentação na doutora Ema Paulino cumprimento todos os presentes, não me levem a mal, mas é para não enumerar e não perder mais tempo, mas é com todo o gosto que os recebemos no Parlamento e, de facto, acho que só dignificam esta Casa, que também é vossa por direito próprio. Queria começar por responder à sua pergunta, dizer que se tivermos algum cuidado com o que foram as orientações já deste governo que está de missionário, como sabemos, e no programa do governo eu lembro que tínhamos uma inscrição com o seguinte, e passo a ler: promover a intervenção das farmácias comunitárias, em especial no seu papel de estruturas de proximidade às necessidades das pessoas em todo o território. E, portanto, em 13 de julho já deste ano, houve um decreto-lei que já estabelecia um regime de dispensa, chamada dispensa em proximidade. Portanto, isto responde já de alguma forma à sua pergunta. Foi sempre uma preocupação de aproveitar a capacidade instalada nas farmácias de comunidade e não só, para melhor servir as pessoas. E esta preocupação da proximidade, esta preocupação de aproveitar a capacidade instalada e o know-how e qualificadíssimo que existe na sociedade portuguesa, nos farmacêuticos e nas farmácias comunitárias, era já uma preocupação e, portanto, foi uma preocupação que não quis por mais tempo ser desperdiçada e começou, de facto, a ser executada. E eu penso que o professor Fernando Araújo já explicou bem o que é que está em causa. Portanto, não vamos desvirtualizar o Serviço Nacional de Saúde, muito pelo contrário, vamos aproveitar a capacidade para melhorar ainda mais o Serviço Nacional de Saúde. Entre algumas das medidas ou aspirações que estão no livro branco das farmácias, temos a dispensa de medicamentos hospitalares, também foi aqui referido, a intervenção em situações clínicas ligeiras, a renovação terapêutica crónica, os rastreios virais, como o caso da hepatite ou do HIV, a referenciação de doentes com uma partilha desses dados e criando novos canais de comunicação entre os vários profissionais e também a figura do farmacêutico de família, que nos reporta um pouco para a ideia do enfermeiro de família, para a necessidade e a reforma das unidades locais de saúde, para as unidades de saúde familiar e aqui, no caso das unidades locais de saúde, com alguma já manifesta crítica por parte do PSD. Pergunto ao deputado Miguel Santos se estas sugestões agora, que aqui elenquei,
de uma maior intervenção das farmácias naquilo que é a prestação de cuidados aos portugueses, se tem acolhimento. Acolhimento, sim, tem acolhimento e vai ter acolhimento, espero eu. Cumprimento assim, enquanto a gestora deste painel, peço desculpa pelo meu ligeiro atraso, eu estou aqui desde manhã e fiz muito bem em ter vindo para ouvir as intervenções todas, porque é sempre uma aprendizagem, mas estava a contar com o intervalo para me ausentar 2 minutos e teve mesmo que ser. Os colegas de painel, como é evidente, a senhora Presidente da ANF, Emma Paulino, fiquei impressionadíssimo com a sua intervenção. Acho que a doutora Emma Paulino transmite uma energia e uma dinâmica muito grande e penso que foi bastante perceptível na sala toda. Eu, pelo menos, percebi isso. Fez uma apresentação impressionante do livro branco. E cumprimento também o Presidente do Conselho Nacional de Saúde, o bastonário, Sr. Bastonário, se calhar já saiu, estava a falar aos jornalistas há bocadinho, a Sra. Presidente da Plataforma Saúde em Diálogo, o Sr. Presidente do Infarmed, julgo que também já terá saído, o Subdiretor-Geral de Saúde, a entidade reguladora, enfim, todos os que estão aqui presentes, e cumprimento finalmente o Sr. Diretor Executivo, o professor Fernando Araújo, porque queria dizer 2 coisas em público. A primeira, e julgo que ele pode-me fazer justiça e saber que eu tenho um vício tremendo que na política às vezes é complicado, que é ser direto, transparente e falar sempre a verdade. E sabe que eu já fiz, inclusive, publicamente várias vezes menção à sua reputação e à sua seriedade e responsabilidade no desempenho dos vários cargos que eu tenho, que nós todos temos assistido ao longo da sua vida profissional. Lamento profundamente, se calhar o Governo devia tê-lo escolhido para Ministro, porque o disparate não tinha sido tão grande e os resultados não são os resultados que nós todos testemunhamos. Mas pelo menos que não tivessem deixado o professor Fernando Araújo a seco durante 1 ano, depois de nomeado, sem estatutos, competências, atribuições e meios para trabalhar. Isto é uma coisa que eu acho incompreensível para manter a adjetivação num determinado nível que não demasiado baixo. Este é um daqueles momentos em que os senhores têm aqui presentes representantes de vários partidos e é um daqueles momentos em que todos concordam. Portanto, nós vamos todos concordar fundamentalmente naquilo que é essencial. E a apresentação do livro branco, neste momento, já teve a felicidade de ter uma oportunidade maior do que aquela que estava provavelmente prevista quando foi marcada esta iniciativa para este dia, porque a realidade política alterou-se fundamentalmente, entretanto, com um governo que está demissionário. E, portanto, a Associação Nacional de Farmácias promover esta iniciativa, apresentar um livro branco com um trabalho sistematizado e com um conjunto de propostas de que todos nós falamos há muitos anos, mas que estão escritas, estão tipificadas, são perceptíveis, é um contributo essencial até para este momento político que o país está a atravessar com a demissão do Primeiro-Ministro, porque os partidos políticos vão preparar os seus programas eleitorais. E, portanto, da parte do PSD, o raciocínio que está plasmado e as propostas que estão apresentadas é um excelente contributo também para o nosso debate interno e para a preparação daquilo que vão ser os compromissos que o PSD vai apresentar em termos eleitorais ao povo português para que façam a sua escolha. De resto, apresentar o livro branco neste momento e falar sobre as propostas que o livro branco traz, as propostas que a ANF traz, as propostas que os farmacêuticos pretendem ver implementadas, começa primeiro por falar sobre a situação em que se encontra a saúde em Portugal. Porque nós temos que perceber e temos que assumir qual é o panorama em que estamos inseridos, para depois entender qual é a oportunidade e a propriedade das medidas apresentadas. E, portanto, porque não estou aqui a fazer exclusivamente política partidária, mas estou a fazer política, certamente não estou aqui enquanto técnico, não é? Aquilo que eu posso desde já concluir, aquilo que nós vemos, é que o estado de acesso aos cuidados de saúde por parte dos portugueses está numa situação absolutamente degradante.
E quem não percebe isto, não percebe o que é que está a acontecer no país. Basta ver o que acontece à porta das USFs, dos centros de saúde, basta ver o que acontece à porta das urgências. Portanto, basta perceber e ver aquilo que está a acontecer na saúde em Portugal. Há todo um trabalho hercúleo para fazer, para o próximo governo assumir e implementar e executar. É um trabalho nunca findo, mas se fosse em termos de regularidade seria bastante mais simples, porque isso significa, lá está, promover a inovação, promover a evolução, o acompanhamento da evolução dos tempos, garantir que o sistema de saúde dá resposta a todos os desafios e ao acesso por parte dos portugueses. Não é isso que irá acontecer no próximo governo, já todos percebemos isso. Há todo um conjunto de desequilíbrios que estão perfeitamente patentes e que vão necessitar de uma intervenção mais, ia dizer musculada, mas não é propriamente o adjetivo mais civilizado para dizer, mas muito ativa, sem dúvida alguma. A começar pela estabilização das classes profissionais, porque não é possível intervir num sistema, numa organização que é um arquétipo multifacetado de várias organizações e em que as classes profissionais vivem num clima de guerra. Guerra com a tutela, nomeadamente. Não entre si, mas com a tutela. E, portanto, são os médicos, são os enfermeiros, são os farmacêuticos hospitalares. Todos nós conseguimos facilmente fazer um diagnóstico do que está a acontecer. E, portanto, avançando, como é que o PSD vê o sistema de saúde em Portugal? Como sempre vimos, não conseguimos evoluir ainda mais do que isto. Neste aspecto, vemos como um sistema tripartido, em que existe uma vertente pública, essencial, basilar, fundamental, que tem que garantir a gratuitidade tendencial do sistema e o acesso universal a todos os portugueses e que deve ser complementada em termos de subsidiariedade e supletividade pelo sistema privado e pelo sistema social. Quem não entende isto tem uma perspectiva diferente, sem dúvida, mas contribui para a confusão. A confusão que impera numa coisa tão simples como é esta organização que o país tem que ter, mas que impera há décadas, a confusão. A quem aproveita a confusão? A confusão aproveita a que exista indefinição e que exista menos transparência. E, portanto, é mais ou menos isto que vem acontecendo no nosso país, em que, porque as coisas não são claras, transparentes, definidas, com regras próprias, com fiscalização, com regulação, em que intervém o sistema público e os outros sistemas intervêm de forma complementar e supletiva, gera-se uma confusão. E lá está, falta de transparência, falta de indefinição e falta de capacidade para otimizar os recursos existentes. É aqui que entram as farmácias. Porque quem consegue compreender... Está-me a dar sinal? Ok. Quem consegue compreender que o país não é feito só do setor privado, que, diga-se de passagem, está a crescer exponencialmente nos últimos anos, quem não consegue compreender que o país não é feito só do setor social, o país também é feito do setor público, e o setor público é feito dos outros três setores, está a desequilibrar o país, está a dizer que existem uns milhares ou umas centenas de milhares de portugueses que não contam. Não contam, porque trabalham no privado ou trabalham no social. E, portanto, a rede de farmácias tem que entrar neste sistema. Se o sistema está desequilibrado, se todos reconhecem, ou alguns, e dizem que está desequilibrado porque há falta de recursos, porque há falta de médicos, porque há falta de enfermeiros, pelo menos contratados e em serviço, porque há falta de capacidade de intervenção, então porquê é que não vamos usar a rede de farmácias? É uma questão de ciúme? É amor e ciúme? Ou então é a eterna incapacidade e resistência da mudança e da evolução que o nosso país, por ser muito conservador, demora sempre um bocadinho mais a avançar? Se temos uma rede de farmácias, que é a primeira porta de entrada, como dizia o seu professor, foi-se vacinar na sua rua. Na rua não, na farmácia da sua rua, não é? Portanto, é a primeira porta de entrada. Está acessível a toda a gente. É tão bom que os portugueses até podem parar o carro à porta normalmente para ir à farmácia, como gostam.
é um desperdício não otimizarmos estes recursos e não utilizarmos estes recursos, então, para ter uma maior abrangência e uma capacidade maior de intervenção. Não se trata de substituir ninguém, nem se trata de ocupar um espaço. E eu acho que já todos aceitamos, há muitos anos até, que o trabalho tem que ser feito em parceria. Não pode ser cada um sentado no seu espaço e sentindo-se ameaçado quando outra classe profissional ou outro agente da saúde quer expandir a sua atividade. Portanto, é isso mesmo. Gostava de falar um bocadinho mais e de ser um bocado mais preciso. Eu tive o cuidado de não li o livro branco todo. Não consigo. Além das viagens para cima e para baixo, é uma atividade frenética e agora e nos próximos tempos será pior. Está-se mesmo a ver, não é? Vai acelerar a velocidade, mas fiz aquilo um bocado a mandrião, que foi ler o resumo das propostas todas, e tem muitas propostas que têm que ser implementadas, e espero que mais rápido, mais cedo do que mais tarde, mais rápido, porque quem vai beneficiar seguramente vão ser os portugueses. Obrigado. Muito obrigada. Vou descontar o tempo na próxima ronda. Sr. Deputado João Dias, para que muitas destas medidas que estão no livro branco possam avançar, tem que haver aqui um modelo de contratualização, de ressarcimento das farmácias por este serviço. Aliás, o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde teve aqui a oportunidade de dizer que essa é uma das medidas que terá que ser estudada e analisada, já para não falar no acesso a alguns dos dados clínicos dos portugueses para que possam, de facto, serem medidas concretizáveis. Quando pensamos nesta necessidade de contratualizar, de fazer aqui um acordo, um pagamento destes serviços, leva-nos muitas vezes a pensar que é nesse aspecto que muitas vezes o Estado falha. Esta incapacidade de supervisionar aquilo que contrata, aquilo que paga, e que daí muitas vezes surgem problemas que seriam desnecessários e que levam um bocadinho àquelas vozes menos ou mais pessimistas, também como o professor Fernando Araújo dizia aqui, quando todos achavam que ia correr mal, afinal, temos pena, correu muito bem. O Estado aqui tem que ser ainda mais atento. Ao introduzir mais um parceiro desta forma naquilo que é o Sistema Nacional de Saúde, temos que ter um Estado mais vigilante. Terá que haver condições para isso. Muito obrigado. É um gosto estar consigo aqui nesta mesa. Agradecer a questão que me coloca. Já irei a ela. Tentarei, antes de mais, também cumprimentar todos os presentes, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar na pessoa da doutora Emma Paulino todas as instituições convidadas e os seus representantes. Um particular cumprimento também ao doutor João Cordeiro, que aqui está presente e sei bem o papel que o mesmo teve para a Associação Nacional de Farmácia. E, naturalmente, que esta questão que está colocada no acesso e o quanto o papel das farmácias comunitárias podem assegurar o acesso com qualidade e segurança, que se coloca sempre esta questão, nomeadamente dos custos. É evidente que aquilo que nós defendemos é que este acesso não implica aumento dos custos para os utentes, e esta é algo que é claro. Nós, de facto, estamos perante um aumento a cada dia, a cada semana, a cada ano que passa, da complexidade dos cuidados que são prestados, e quando há pouco ouvia, e não esperava que fosse outra coisa diferente à apresentação da doutora Emma Paulino, porque conheço bem a forma muito estratégica e a visão que têm para aquilo que é o vosso papel, desde logo uma intervenção política muito clara e bem definida, mas também uma visão em termos daquilo que é a defesa do associativismo das farmácias. E digo-lhe que estava com inveja boa, porque eu gostaria de poder ter estes recursos nos nossos centros de saúde, nos nossos cuidados de saúde primários. Mas como não temos esta disponibilidade, já que os temos ali, eu acho que devemos de otimizá-los e devemos conseguir integrá-los. É evidente que quando ouvi o Sr. Diretor Executivo, e também um cumprimento especial para o Sr. Diretor Executivo, anunciar todas estas possibilidades de articulação e de garantir acesso aos cuidados, quase parecia uma OPA sobre as farmácias comunitárias. Não é isso que irá acontecer certamente,
mas também deixo aqui esta cautela e este cuidado, que é o de que não devemos esvaziar os cuidados de saúde primários, e isto é uma preocupação que deve de existir. Naturalmente que é sempre possível potenciar todos os recursos existentes na comunidade, e nós temos esta perspectiva de que as farmácias comunitárias, desde logo, eu recordo-me perfeitamente daquilo que foi o papel no aumento da cota de dispensa de genéricos, a questões já falámos aqui de várias medidas, nomeadamente o que teve a ver com a dispensa de seringas, enfim, tantas outras medidas que foram, algumas até poderiam ter sido mais rápido, mas enfim, estas coisas têm os seus tempos, uns deles são políticos, outros são mais institucionais ou operacionais. Mas eu gostaria também, desta questão dos custos, leva-me também para uma reflexão muito relevante, que a complexidade na dispensa de medicamento, desde logo, é evidente que estamos aqui a falar de outros níveis, de outras áreas de serviço, nomeadamente serviços de saúde, mas a complexidade nós devemos refletir também sobre até a própria produção de fármacos, que temos uma indústria nacional capacitada que o pode fazer, mas é evidente também não pode estar a pagar para produzir esses medicamentos. E é esta questão que muitas das vezes também deve ser colocada também a quem dirige, quando colocamos a questão do ponto de vista, como a senhora jornalista colocou, do Estado. Bem, o Estado somos todos nós, mas há quem nos governe, não é? E é estas medidas que nós colocamos em cima da mesa. Ou seja, desde logo garantir que nós temos os medicamentos, os melhores medicamentos, os medicamentos necessários, evidentemente a tempo e horas. Temos identificado dificuldades que tivemos no acesso ao medicamento, mas agora, naturalmente, é importante aprofundar este relacionamento. Eu queria deixar só aqui uma pequena nota, e que tem a ver com esta questão do registro de saúde eletrónico. Porque tudo isto nós podemos ter ganhos imensos, ganhos em saúde para a população, ganhos em termos financeiros para o próprio Serviço Nacional de Saúde, que pode depois utilizá-los noutra área, e o registro de saúde eletrónico é muito relevante. Nós temos disponíveis, ainda que esteja a ser articulado através do SPMS, estes fundos estão centralizados, são fundos da dita bazuca no Ministério da Economia, mas nós não podemos perder esta oportunidade. Eu estou em crer que, se nós não conseguirmos, no final destes fundos comunitários, executar e trazer à luz do dia um registro de saúde eletrónico que nos sirva enquanto Serviço Nacional de Saúde e enquanto utentes e enquanto todos os que estão envolvidos, nós não vamos ter outra oportunidade, porque estes milhões de euros disponíveis neste momento, dificilmente os vamos ter disponíveis para poder concretizar. Agora, há uma questão também que é muito importante, e concluindo em 30 segundos, estas questões dos custos. Nós também devemos refletir muito sobre a cada vez maior promoção do consumo em cuidados de saúde. Eu acho que muitas das vezes nós nem percebemos o quanto a população é levada a consumir, seja do ponto de vista medicamentoso, seja do ponto de vista de cuidados de saúde, numa ótica, não em função das suas necessidades, mas de necessidades extra que lhe vão sendo criadas. E acho que esta questão também deve ser refletida, porque cada vez mais é o que domina e que acaba por levar a consumo de recursos, é a utilização por necessidades que são promovidas, não diria desnecessariamente, mas que naturalmente que é preciso acautelar, porque cada vez mais as políticas em saúde, quem as define muitas das vezes não é quem está na governação, mas fora da governação. Muito obrigado. Referiu aí um aspecto que eu acho que é relevante, mas a participação do farmacêutico pode disciplinar esse consumo, ou não, Sr. Deputado? O farmacêutico, de facto, é um elemento que cada vez mais nós achamos que deveria ter essa participação. Por isso eu disse que tinha inveja boa. Eu vou-lhe dizer, eu, sendo deputado na Assembleia da República, vice-presidente da Comissão de Saúde também, sou enfermeiro de profissão, e quantas vezes nós chegamos à sala de espera do centro de saúde e vimos os nossos utentes com um saco. E eu, quando identifico, bem, a polimedicação é algo que nós todos temos identificados, mas como é que se põe o guiso ao gato é que é mais difícil.
E esta doença do saco, é muito importante que o farmacêutico no Serviço Nacional de Saúde ou das farmácias tenha este papel importantíssimo de poder, porque hoje em dia a tal oferta, quer dizer, o utente vai ao Serviço Nacional de Saúde, mas depois vai ao médico daqui, vai ao médico dali, e às tantas não há quem faça, pegue em todo aquele puzzle medicamentoso e o ponha ao serviço da pessoa, com custos para a sua saúde, prejuízo para a sua saúde e também custos financeiros. E, portanto, daqui eu julgo que, se nós temos este recurso, uma média de 4 farmacêuticos por farmácia, nós temos um elemento de proximidade e de confiança e que pode ali, de facto, ser um contributo fundamental para reduzir esses custos, logo diretos no utente, mas também, evidentemente, no SNS. Eu diria que o problema só não é maior porque temos falta de medicamentos nas farmácias, porque se tivéssemos acesso a todos os medicamentos de que necessitamos, provavelmente não seriam um saco, mas seriam 2. E com isto leva-nos à questão, que é uma aspiração também das farmácias, e eu acho que aqui de todos os portugueses, de poder ter acesso aos medicamentos que lhes são prescritos, no momento em que vai à farmácia e não ter que volte mais tarde ou volte amanhã, que é algo que todos os portugueses se habituaram a ouvir. Isto tem muito a ver com a estrutura do mercado nacional, com a formação do preço dos medicamentos em Portugal e, portanto, haver aqui maior incentivo, por exemplo, à dispensa de genéricos, uma vez que Portugal é um país que economicamente está muito abaixo daquilo que é uma Alemanha, e a Alemanha tem uma cota de mercado de medicamentos genéricos bastante superior a Portugal. Portanto, não é ou não será um hábito de pobrezinhos, é um hábito de uma população que é letrada em saúde. Pergunto, e começo novamente fazendo a ronda, para a doutora Marta Trindade: é possível, num país com as nossas características económicas, em que a população tem das maiores despesas diretas em saúde, cerca de 30% do out of pocket, conseguir normalizar um pouco mais aquilo que é o valor dos medicamentos, de forma a que seja sustentável para o Estado, para as aspirações da indústria, dos distribuidores, da farmácia, e que custe menos aos portugueses? É uma questão difícil porque tem que haver equilíbrio, não é? Nós temos que promover o acesso ao genérico, uma questão económica, mas também temos que garantir que existem condições efetivas desse genérico ser produzido. E aqui falo da indústria e falo de todo o comboio, desde da criação do medicamento até à sua utilização pelo utente. Existem, de facto, medicamentos que, eu não sou da área, não é, mas custa-me um bocadinho a perceber como é que o que se paga por determinado medicamento é tão pouco. Porém, é uma situação, quer dizer, existem embalagens que, se calhar, nem o custo que cabe ao utente nem sequer cobre o custo da própria embalagem. Mas também é uma política difícil de implementar, porque se queremos promover o acesso à saúde, não podemos estar a penalizar ainda mais o doente, sabendo que existem medicamentos muito baratos, mas existem medicamentos muito caros. Portanto, nós também apresentámos em sede de Orçamento de Estado uma proposta de alteração que visa precisamente o estímulo ao consumo de genéricos. Achamos que cada vez mais deve haver a promoção na confiança da toma do genérico, e eu acho que os utentes, numa fase inicial, quando lhes era perguntado se podiam substituir ou não, ou se o seu médico permitia a substituição ou não, sentiam alguma dificuldade em aceitar essa substituição. Hoje em dia não tenho a sensação que isso já não ocorre. Existe, de facto, uma consciência de que um genérico tem o mesmo efeito que o outro
Portanto, acho que deve ser sempre incentivada esta promoção pela opção mais económica, quer para o utente, quer para o resto da cadeia, não é? Doutora Maria Antónia Almeida Santos, o PS fez o suficiente para equilibrar este mercado? Ou pode-se fazer mais ainda? Haverá margem para isso sem comprometer aquilo que os portugueses pagam pelos medicamentos, claro? Bem, muito obrigada. Antes de mais, eu queria dizer-lhe que, de facto, eu na primeira ronda limitei-me a responder à sua pergunta. E depois apercebi-me que, através do meu colega do PSD, o deputado Miguel Santos, apercebi-me que já nos devíamos ter pronunciado sobre o livro branco e sobre as propostas que aqui apresentaram, e eu não posso deixar de falar também de algumas delas e dizer também que já percebemos todos que a campanha eleitoral já começou e que, portanto, convém que nós possamos, de alguma forma, dizer ao que vamos, ao que esperamos e ao que é que já foi, de facto, feito neste período que está a terminar deste Governo. Portanto, houve, de facto, uma preocupação em assumir um compromisso com a saúde pública. Eu penso que o passado recente demonstrou que a atividade governativa dos últimos anos demonstrou isso mesmo, também por força da pandemia, é verdade, mas percebemos que este compromisso com a saúde pública tornou-se uma realidade. E é fundamental que o papel das farmácias esteja neste compromisso. Aliás, a doutora Emma Paulino começou por dizer que queria um compromisso para a saúde pública e que este livro, de certa forma, este livro branco, de certa forma, complementa esta ideia de compromisso de todos para a saúde pública. Portanto, a preocupação de uma resposta integrada e articulada entre todos, que é, de facto, o que tem acontecido até agora, e uma preocupação diária do Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde, portanto, uma resposta integrada, visto que temos problemas que é preciso haver uma concentração nas respostas, articular, portanto, vem na senda do que tem sido feito, aliás, com muitas vezes com muito esforço, um esforço acrescido de todos os profissionais de saúde e que nunca é demais agradecer publicamente. Queria também falar de algumas das questões que aqui foram focadas. Na questão do aumento dos preços dos medicamentos, é de facto uma preocupação. A atualização dos preços para evitar que se retirem do mercado, portanto, é uma preocupação da Associação Nacional de Farmácias, mas é uma preocupação que todos os decisores sabem que têm que ter. Portanto, falou-se aqui na questão da atualização para que, por causa da inviabilidade económica, e até há casos de medicamentos que, infelizmente, desapareceram e que as pessoas tiveram que os substituir. A exigência da revisão da legislação, por exemplo, dos descontos, que muitas vezes prejudica e cria desigualdades entre as grandes farmácias e as farmácias mais pequenas, e também na questão da média de atendimento anual de umas e de outras é diferente. Portanto, são tudo preocupações que eu acho que estamos todos conscientes e que, com o contributo deste livro branco, com várias medidas, eu penso que é um grande contributo para que se possam resolver aí os problemas que ainda estão pendentes, mas em vias de resolução, como já percebemos. Eu não posso deixar de dizer que
que é com grande satisfação que vimos que na época vacinal de 2023-2024 o contributo das farmácias comunitárias tem sido excepcional. E, portanto, eu só espero que tenham um maior êxito, um maior sucesso, porque eu sei também que este período também vai testar a confiança que os portugueses têm nas farmácias e, portanto, espero que consigam. Hoje o Dr. Fernando Araújo também já anunciou que as farmácias vão poder alargar essa campanha com o Plano Nacional de Vacinação, portanto, também penso que será uma boa novidade. Quanto às farmácias serem a porta de entrada no Serviço Nacional de Saúde, sinceramente acho que tem que se percorrer um caminho, mas não há dúvida que serem mais um elemento para estabilizar e para ajudar o utente na sua ligação com o Serviço Nacional de Saúde, acho que sim, e acho que têm todas as condições para isso. Mais questões que eu queria aqui só realçar é a questão da renovação da terapêutica crónica nos serviços, que requer a tal relação de confiança que há pouco falávamos e que eu espero que seja cada vez mais confirmada pelos portugueses. Sei que há programas pilotos já que podem servir também de incentivo para uma política mais concretizada num futuro muito breve. E, portanto, só desejo o maior êxito. Sei que são muito importantes. Eu agora estou aqui a lembrar-me da intervenção do Dr. Vítor Ramos, no que dizia, contava a sua história enquanto médico de medicina geral e familiar. De facto, eu penso que hoje em dia a maior parte dos utentes e os utentes mais velhos, ainda bem que vivem mais tempo, mas muitas vezes tomam muitos medicamentos. E é esse, às vezes, um problema, não é? E a questão da interação entre os medicamentos, a interação entre os medicamentos é uma questão muito importante e nada melhor do que os farmacêuticos para poderem ajudar nessa questão da interação dos medicamentos e saber quais é que se podem tirar e quais é que se podem introduzir. Eu acho que a sua intervenção foi de uma importância muito grande para os dias que correm, porque a maior parte dos utentes hoje tomam uma quantidade de medicamentos que muitas vezes para os leigos como eu, que só estou aqui e estou a falar na qualidade de futura doente e futura doente, que vamos todos acabar doentes, não é? Ninguém morre saudável, pelo que nós sabemos, que possamos todos perceber um pouco mais da interação dos medicamentos e de perceber se temos que tomar ou não temos que tomar e tomá-los com mais confiança. Portanto, muito obrigada. Acho que foi um grande contributo este livro e que será, obviamente, e terá consequências, de certeza, num futuro muito breve. Dr. Miguel Santos, a Dra. Maria Antónia Almeida Santos disse aqui que há um caminho a percorrer para termos nas farmácias um ponto de acesso, ou o primeiro ponto de acesso ao Serviço Nacional de Saúde. E eu pergunto-lhe se isso faz sentido quando comparamos outro ponto de acesso, que é a linha SNS 24, sendo que a linha SNS 24 tem um profissional de saúde habilitado, que também existe na farmácia. A linha SNS 24 utiliza um algoritmo que também pode estar disponível na farmácia, mas a linha SNS 24 não consegue ver a pessoa que está a pedir ajuda. E a farmácia consegue, porque tem um farmacêutico que está com o utente na sua frente. Portanto, qual é, na prática, a grande diferença entre entrar no Serviço Nacional de Saúde através de uma referenciação via farmácia ou
via linha SNS 24. Existe alguma diferença, ou neste caso, porque é que pela linha SNS 24 é possível e pelas farmácias poderá ou não ser? Muito bem. De facto, é um caminho a percorrer no sentido em que nada em Portugal acontece de forma instantânea. Há toda uma aprendizagem, uma confrontação que normalmente surge da sociedade, dos agentes, na política. Acho que faz parte do processo. O que não convém é que demore assim muito tempo, não é? Ou melhor, que não se eternize sem que as mudanças aconteçam, ou a evolução, o acompanhamento da evolução da sociedade tenha uma repercussão direta naquilo do que estamos a falar, que é os serviços de saúde que são disponibilizados ao cidadão. A própria forma como coloca a questão é interessante, porque eu não vejo, se nós queremos olhar para um futuro e queremos melhorar os serviços que são disponibilizados, apostar na literacia das pessoas, na prevenção, na adoção de estilos de vida saudáveis, porque senão é como a minha colega, a sua deputada Maria Antónia referiu, há pessoas que até morrem saudáveis, mas é por acidente, enfim. Mas todos teremos carga de doença, felizmente vivemos muitos mais anos, é preciso que esses anos sejam vividos com o máximo de qualidade possível. E, portanto, nessa medida, o que é que acontece? As soluções têm que ser disponibilizadas às pessoas, para as pessoas poderem ter acesso às mesmas. Se a linha de saúde 24 está entupida, entre aspas, ou se está demasiado pressionada, ou não dá uma resposta atempada, não tem essa resposta. Se as urgências nos hospitais estão rotativamente encerradas, quer dizer, estão encerradas. Ainda este fim de semana se viu o que aconteceu nos hospitais centrais, que tiveram uma pressão muito maior, muito mais pessoas a correr, pois claro, se fecha ali, vai para ali. É óbvio, não é? Tem que procurar uma solução. E, portanto, tem que ser neste âmbito, tem que ser numa visão que nós defendemos sempre, fazemos o discurso da parceria, da interação, que nós devemos encarar a farmácia como uma porta de entrada, a porta de entrada, como queiram chamar. Sejamos um bocadinho mais práticos e pragmáticos. A farmácia existe, está ali, está disponível, tem uma capacidade de se manter disponível durante a maior parte do período diário e com resposta noturna. Se a farmácia permite fazer um diagnóstico de primeira linha atempado e tem profissionais que podem fazê-lo, se a rede nacional garante a universalidade, se existe a capacidade já comprovada de alargar a sua prestação de serviços daquilo que faziam há 10 anos, há 20 anos, parece que há um princípio da desconfiança, e não estou a falar isto só relativamente à farmácia, é relativamente a tudo, não é? Em Portugal vivemos um princípio da desconfiança, por isso é que os deputados produzem leis ao quilo, que é para dar alguma segurança e garantia às pessoas que existem regras, porque as pessoas desconfiam. Eu penso que o caminho não é esse, o caminho é naturalmente ver as propostas, ver as medidas, ver os instrumentos que estão disponíveis, estudá-los, garantir que são eficazes e que podem ser implementados, que é para não ser mais uma daquelas coisas que ficam no papel ou que ficam nas prateleiras, como alguém disse aqui hoje, ou nas gavetas, produz-se muita coisa, tem-se imensas ideias e depois vai-se verificar a seguir e nada acontece. Nada acontece. Nada acontece, ou seja, acontecem sempre algumas coisas, mas a perspectiva e a ambição é que aconteça muito mais. Portanto, eu penso que as farmácias têm uma capacidade de intervenção que claramente não está otimizada. Têm capacidade de fazer muito mais. Têm dado provas de confiança,
nos rastreios, tem dado provas de confiança na vacinação, tem dado provas de confiança em imensos serviços que tem prestado à população. Penso que a ideia do farmacêutico de família é uma ideia bastante feliz para criar um elo mais confiável, digamos assim. As farmácias têm a confiança dos portugueses. Pois, é claro que sim, têm a confiança dos portugueses. Eu também sou utente da minha farmácia, vou sempre à mesma, a menos que esteja deslocado, como estou agora aqui em Lisboa, senão no meu concelho vou sempre à mesma. Porquê? Porque eles já me conhecem, e eu já os conheço, falamos a mesma linguagem, eles já sabem, os farmacêuticos sabem o que é que eu tenho ido lá fazer nos últimos anos, e o que é que eu vou lá comprar, e o que é que ando a tomar. Não tem registro. Faz sentido, quer dizer, todo o histórico daquilo que tem sido, falo por mim, o recurso farmacêutico que eu tenho efetuado ao longo dos anos é deitado fora, porque não fica numa ficha clínica minha, uma ficha farmacêutica, uma ficha que depois possa ser partilhada. E agora vamos conceber o seguinte: todos os senhores que estão aqui, que são pessoas bastante melhor preparadas do que eu, no que diz respeito aos assuntos que aqui nos trazem, têm a capacidade de memorizar, entender a linguagem e explicar. Eu tenho um bocadinho menos, se calhar mais que um bocadinho menos, mas o cidadão comum tem muito mais. E, portanto, a necessidade depois de ter, estou sempre a olhar para si, a necessidade depois de chegar a um enfermeiro ou a um médico e conseguir, de uma forma minimamente correta e esclarecida, transmitir o que é que tem andado a fazer, o que é que tem andado a tomar, eu admito que muitas pessoas no nosso país poderão ter alguma dificuldade em conseguir transmiti-lo de uma forma fiável. E, portanto, porquê é que o sistema não interage, não é? Porquê é que temos que colocar, de um lado, a linha SNS 24 como porta de entrada no sistema e como se isso fosse uma contraposição e um impedimento para que a farmácia não pudesse ser também uma porta de entrada no sistema? E porquê é que os cidadãos não vão aos cuidados de saúde primários e conseguem ter também lá uma resposta e entrarem no sistema? E porquê é que vão às urgências, quando efetivamente têm uma emergência e precisam de ir às urgências? Nós sabemos qual é a resposta, porque o sistema não está a funcionar, está desequilibrado. E, portanto, em alguns sítios funciona bem, no caso do Centro Hospitalar São João Valongo, ou o Centro Hospitalar do Porto, é conhecido. O caso de outros também, noutros sítios, é uma desgraça, e os relatos que eu tenho recebido, e julgo que todos têm recebido, o conhecimento direto que tenho sobre alguns recursos de saúde, devem-nos confrontar e devem-nos alertar e devem-nos criar em nós uma capacidade de nos indignarmos. Indignarmos não é para estar sempre a protestar, que isso não interessa para nada, não é? Só interessa quando é para alertar as pessoas e para estarmos alertas, mas sobretudo para apresentar soluções, encontrar soluções, apresentar soluções e depois fazer uma coisa que o nosso país, já há bocado referi, é muito complicado, que é ter a capacidade de execução. Pôr as coisas a funcionar é muito complicado às vezes. Depois, quando passamos aquela taprobanazinha, não é? Que nos conforma sempre, estou a falar nós, de uma forma mais abrangente e geral, quando somos ótimos, é fantástico, não é? Eu fui educado num sistema de ensino diferente do português, que era muito exigente, obrigava a planear, a ter estratégia, a pensar nas coisas e a apresentar soluções. Quando alguma coisa corria mal, era uma miséria. Não havia capacidade de improvisação. Nisso aí nós somos fantásticos. Temos que evoluir um bocadinho ou aperfeiçoar um bocadinho os outros aspectos. Muito obrigado. A prova que às vezes as coisas falham é que eu fiquei com o microfone que não consegue interromper os senhores deputados. Mas exatamente, ainda vamos a tempo de ouvir o deputado João Dias, e até porque referiu o processo de saúde eletrónico, e que foi aqui também falado pelo Dr. Miguel Santos, e que faz todo sentido, e é que é mais uma das coisas que nós não entendemos. Um país que inventou a Via Verde não consegue disponibilizar esta informação em rede, e muitas vezes isso não acontece porque temos
uma série de dificuldades e impeditivos legais, nomeadamente a negociação com a Comissão Nacional de Proteção de Dados, apesar de, em muitos casos, isso ser avesso àquilo que é a vontade do utente, que, por sua vez, é o dono dessa informação. Isto é, ninguém pergunta aos portugueses se autorizam ou não a partilhar os seus dados, por exemplo, com a farmácia, se isso lhes traz vantagem e, portanto, passa-se muito tempo a discutir sobre que dados devem ou não estar acessíveis entre entidades que não são as titulares daquela informação. Portanto, Sr. Deputado João Dias, esta devia ser uma matéria que devia ter uma maior agilidade, porque ela é favorável ao cidadão, é favorável ao sistema, poupa recursos, poupa dinheiro, que é sempre um argumento que é muito válido e muito ouvido quando é preciso tomar uma decisão, evita a duplicação de tudo o que são exames, tomas de medicação, polimedicação, permite o acesso a dados atempados e que, com isso, tratar melhor os cidadãos portugueses. Devíamos ter a capacidade de, se calhar, legislar menos e fazer mais? Muito obrigado pela sua pergunta. O registro de saúde eletrónico, eu acredito, não seja uma tarefa fácil construir-se. Desde logo por esta questão que já aqui foi falada no anterior painel, que é da interoperabilidade. É de facto, nós hoje, se formos fazer um apanhado, uma lista de todos os sistemas que existem em termos eletrónicos nos quais conflui informação do utente, bem, eles são imensos, com plataformas completamente distintas e diferentes e, portanto, toda essa inteligência que já está nessas plataformas, se será lá aproveitada, trabalhada numa plataforma que consiga ser interoperável, eu acredito que seja muito difícil de se conseguir e daí talvez todo este custo e estes recursos que são necessários. Importa que se garanta essa interoperabilidade, importa que se envolva todos os intervenientes, nomeadamente os profissionais de saúde, que é algo que muitas das vezes fica um bocadinho afastado. Depois, importa também que se tenha um conceito de registro de saúde eletrónico. O registro de saúde eletrónico é do utente. E, sendo ele o proprietário dos seus dados, ele concede-nos, às vezes, o privilégio de o podermos usar para bem de toda a comunidade. E é esta reflexão que, às vezes, podemos ter que o fazer. Porque, quando eu assisto, e com muita justeza, muitas entidades, associações de utentes a pedir, a solicitar registros únicos, ou registros, eu recordo-me, no caso da esclerose múltipla e outras patologias que precisam ter registros para fazer investigação científica e tudo mais, eu julgo que deveríamos ter uma capacidade de ter um registro de saúde eletrónico que dispensasse todos esses registros nacionais. Porquê? Porque quem necessitasse de estudar, de investigar os dados riquíssimos que esse registro de saúde eletrónico tivesse, bastava ir lá e tirava da sua área de investigação, fosse de esclerose múltipla, fosse de outras doenças autoimunes, do que fosse. E, portanto, eu acho que há toda uma vantagem, desde logo desse ponto de vista, para os utentes, para quem investiga, para quem trabalha sobre os dados, mas também do ponto de vista dos gastos com a saúde. E falou de uma questão muito bem, e não querendo deixar também, estando aqui presente, já se falou aqui de uma área muito importante que tem a ver com os custos da medicação. De facto, o registro de saúde eletrónico permite identificar, em termos de medicamentosos ou outras áreas, identificar até situações incompatíveis. Mas quero lhe dizer que nós devemos refletir sobre os custos com a medicação. Por exemplo, nos custos com a medicação. Como é que é construído todos estes gastos que temos? Do ponto de vista do Serviço Nacional de Saúde, são cerca de 1.500 milhões de euros que gastámos em 2022. Provavelmente este ano ainda irá aumentar. E ainda assim faltaram medicamentos. Temos que perceber com que medicamentos e onde é que estamos a gastar e onde é que podemos fazer uma gestão mais adequada. Porque, do ponto de vista do utente, o cenário também não foi muito benéfico. Até aumentou os custos com o utente, e nós achamos que não deve de aumentar, porque isso, por essa via, penaliza o acesso. Foram mais de 800 milhões de euros para os utentes, que os portugueses gastaram em 2022 na aquisição de medicamentos. O que é que nós achamos que deve ser feito?
deve ser garantido o preço justo, desde logo a quem produz, compensador, mas também a quem o dispensa. E isso não se deve traduzir necessariamente em custos acrescidos para os utentes, mas deve-se traduzir numa necessidade, e todas estas estratégias que está no livro branco também, permitem identificar onde é que podemos poupar, ter ganhos para continuar a permitir, porque daqui a amanhã, quando houver uma nova inovação terapêutica, quero tê-la disponível para os utentes que dela beneficiam. E por isso é que acho que nós devemos pôr a refletir sobre muitos gastos que são feitos, destes 1.500 milhões de euros, que é uma pipa de massa, foi com os genéricos que nós gastamos este dinheiro? Certamente não foi. Temos é que identificar os tais 20% que são responsáveis por os 80% dos gastos. E é isto que muitas das vezes precisamos que... e por isso eu tenho um respeito imenso pelo Infarmed, nomeadamente no acesso à inovação terapêutica, e nós defendemos-la. Se a ciência descobriu e identificou uma medida terapêutica ou outra, deve ser colocada ao disponível da população, mas o Infarmed está entre a espada e a parede, entre o benefício em disponibilizar na justa medida de que beneficia o utente, mas também em alguma postura quando digo da indústria farmacêutica, é preciso distinguir as indústrias farmacêuticas umas das outras, que de facto tentam retirar o maior lucro e o mais rapidamente possível. E por isso, aqui também o registro de saúde eletrónico seria importante, seria relevante. Até porque, se nós não tivermos um registro de saúde eletrónico, estudos de medicamentos órfãos para poderem ser trabalhados aqui no nosso país, é muito mais difícil atraí-los. E esta é a oportunidade. Por isso, eu há pouco antecipei, não sabia de todo qual era a lista de questões que aí tinha, agradeço as suas questões, por isso eu digo com a presença do Sr. Diretor Executivo, como também do Sr. Secretário de Estado da Saúde, digo, não podemos perder esta oportunidade de aproveitar esta verba e que ela seja, de facto, colocada ao serviço da criação de um registro de saúde eletrónico que nos sirva a todos e, desde logo, sirva ao Serviço Nacional de Saúde e os nossos utentes. Muito obrigado. Muito obrigada. O nosso tempo chegou ao fim. Presumo que é a questão sobre o gasto com medicamentos. Este país é, de facto, para velhos, porque somos cada vez mais velhos e cada vez mais doentes e, portanto, é natural que a fatura em saúde seja cada vez maior e daí a necessidade de se encontrar estratégias mais criativas e mais eficazes para chegar a todos os portugueses que precisam de cuidados, seja através das farmácias ou de outros elementos da rede, e criar, de facto, um sistema nacional de saúde que vá de encontro às necessidades dos portugueses. Nós ficamos por aqui. Como aqui foi dito, estamos a entrar em campanha eleitoral. Esperemos que as ideias que aqui foram apresentadas possam inspirar os deputados da nação. Muito obrigada a todos. Boa tarde.